Vamos lá então, de volta aqui. Eu dei uma voada no último bloco aqui, mas acontece, né? O que acontece na sala, às vezes acontece aqui também. Volta para a questão, joga lá e aqui a gente corrige também. Vamos lá. A vantagem de se utilizar um serviço de web e-mail em relação ao uso de ferramentas locais para gerenciamento de e-mails é a possibilidade de acessar e-mails em. Então, olha só, máquinas que possuam acesso à internet e navegador HTML instalado. Letra A. Essa é a necessidade que eu tenho. Então, aqui fica uma outra dica para você. Pode cortar aqui para mim. Aqui vou te dar uma outra dica, né? Que ele até acabou citando a questão aqui, que no webmail não é necessária nenhuma configuração especial, tá? Então, várias vezes citado em prova, o webmail eu posso acessar na minha máquina, na casa do vizinho, desde que eu tenha acesso à internet e o navegador instalado. Fica a dica, corta para lá. Olha, outra questão aqui. Vamos lá. Uma das vantagens de ferramentas de webmail como o Gmail é a possibilidade de armazenar todas as mensagens no computador pessoal do usuário da ferramenta, garantindo a segurança das informações. Bom, ele não faz isso por padrão. Vamos lá. Reduzir a propagação de vírus na internet, uma vez que as ferramentas somente permitem o envio e recebimento de mensagens que não apresentam arquivos anexados. Mentira. Exigir que o usuário utilize sempre o mesmo computador para ler, não exige. Como eu falei, você pode ir na casa do seu vizinho, né? Pode fazer o uso em qualquer lugar. Permitir que o usuário, uma vez conectado à internet, utilize seu navegador para acessar a ferramenta e, então, enviar e receber mensagens. Opa, letra D de dado. Letra E, dispensar o uso de senha para utilizar a ferramenta? Não, é pessoal, você tem que ter sua senha, tem que fazer sua autenticação, tá? Então, letra D de dado, webmail, ok? Agora nós vamos falar de gerenciadores de e-mail, então já pode colocar aí o que é um gerenciador de e-mail, que você já viu até citar em algumas questões ali, né? Gerenciador de e-mail é o programa que gerencia o envio e recebimento de e-mails. Aí pode cortar para cá. Só que no webmail, o seu gerenciamento de e-mails, ele não é feito na máquina. Ele é remoto, né? O gerenciamento de e-mails, o navegador está acessando uma ferramenta lá na internet. Ou seja, quando eu faço acesso, olha a dica, webmail, eu estou usando computação e armazenamento na nuvem. Gerenciador de e-mail. Então, um programa que eu vou instalar na minha máquina e o gerenciamento vai ser local. Lógico, meus e-mails continuam na internet, normal, continuam na internet. Só que eles vão ser, olha só, baixados para a minha máquina, tá certo? Eles serão baixados. Anotou então aí que por padrão o gerenciador de e-mail baixa as mensagens. Você vai considerar isso para responder as questões, tá? Que ele baixa as mensagens para a máquina. Joga para a tela e aí você vai anotar aí agora os principais gerenciadores de e-mail. Então você vai colocar o Outlook Express. E eu vou colocar uma observação aqui depois. Eu vou pedir para mudar aqui. Outlook Express você vai colocar aí para mim que ele acompanha a instalação padrão do Windows XP, tá? Então o Outlook Express é aquele gerenciador de e-mail que vem no Windows XP. Pode jogar aí só para a galera ver a informação. Ok, tá lá, ó. Windows XP. Apagou. Outro gerenciador de e-mail. Pode jogar na tela de novo. Então jogou na tela. Outro, Outlook. Não confundam, tá? Outlook com Outlook Express. Outlook Express, Windows XP. Outlook apenas, você vai anotar aí. Eu vou colocar para você aqui na tela. Esse aqui acompanha o pacote Office. E você ainda vai colocar aí que esse cara, o Outlook, ele tem um filtro de lixo eletrônico. Então ele filtra aquelas mensagens indesejadas, tá ok? Spam ou da ex-namorada que você não quer receber, do ex-namorado, tá certo? Pode mandar para o lixo eletrônico. Então ele tem um calendário também e uma agenda, tá certo? Então são ferramentas a mais em relação ao Outlook Express. Fique atento, esse aqui vem no pacote Office, ok? Jogou, pode jogar para a tela de novo, apagar o Office aqui, apaguei. E agora você vai colocar o Mozilla Thunderbird. Então esse aí você vai colocar que ele é um software livre. Eu vou escrever depois, a gente joga aqui, tá? Ele é um software livre, e no caso dele ele é gratuito também, tá ok? E você vai colocar também que ele tem um filtro anti-spam. Beleza? Colocou aí, pode jogar na tela para que a galera veja. Está em cima então, ó, software livre e ele tem, né, um anti-spam, ok? Então vamos embora. Lembrando, gerenciador de e-mail por padrão baixa.
Webmail, o gerenciamento é feito na internet, remoto, tá certo? Por padrão, as mensagens não são baixadas. Então, vamos embora. Com referência a aplicativos e conceitos. Pode jogar na tela aí para a galera ver. Com relação a aplicativos e conceitos relacionados à internet, julgue os itens que se seguem. O Microsoft Outlook é uma ferramenta de correio eletrônico que facilita o gerenciamento de mensagens por meio de opções avançadas. Porém, sua desvantagem é a necessidade do computador estar conectado à internet ou à intranet da organização quando for preciso acessar as pastas de mensagens recebidas. Então, olha aqui, ó, corta para mim. O que eu tenho aqui? Eu tenho acessar as pastas de mensagens recebidas. Mensagens recebidas por um gerenciador de e-mail, elas estão onde, galera? Na máquina. E aí ele diz que estar conectado à internet. Eu preciso estar conectado à internet. Não preciso, tá? Por padrão, não preciso. Ok? Então, o item errado. Joga para a tela. E aí eu troquei outra questão. Então, nessa questão agora, ele fala o seguinte. Nessa questão ele fala, com referência a aplicativos e conceitos relacionados à internet, julgue os itens que se seguem. B, né, que essa é a letra B da mesma prova. O Mozilla Thunderbird é um programa livre e gratuito de e-mail que, entre outras funcionalidades, possui um recurso de anti-spam, que identifica as mensagens indesejadas. Essas mensagens podem ser armazenadas em uma pasta diferente da caixa de entrada de e-mail do usuário. Correto, né? Então ele vai filtrar essas mensagens jogando-as em uma pasta diferente, tá certo? Então nesse caso aqui o item está perfeitamente correto. Vamos analisar agora, galera, os protocolos de e-mail. Então olha só, eu vou mandar um e-mail desse computador da esquerda, que está vendo a mensagenzinha, e ele vai chegar até o servidor da outra pessoa, que é o Hotmail. Então vamos lá, olha o envio, está acontecendo o envio, chegou no computador da pessoa. Aqui, veja, quando eu falei em baixar, eu tenho duas opções aqui. Corta aqui para mim. Baixar o e-mail. Veja, o e-mail está aqui no meu servidor, né? Da pessoa que vai receber o e-mail. Ela pode, vou pegar uma canetinha mais forte aqui. Ela pode, então, copiar esse e-mail, tá? Fazer uma cópia desse e-mail para a máquina. Mas veja que fazendo a cópia, o e-mail vai estar na máquina, ou seja, depois que eu copiei, eu não preciso mais estar conectado à internet. Ou ela pode mover esse e-mail. Então, nesse caso, ela vai tirar o e-mail do servidor e deixar só na máquina. O que não é muito vantajoso, né? Em termos práticos, aí não é muito vantajoso. Por quê? Mais tarde, se eu estiver na rua, deixei meu computador em casa, e eu preciso, né, daquela mensagem, do conteúdo que está lá, eu preciso voltar em casa para pegar. Se eu deixei na internet uma cópia, qualquer computador eu acesso via webmail, ok? Então ali naquele caso, pode voltar na tela, naquele caso ali, ó, então eu estou copiando a mensagem, olha lá, ó, ficou uma cópia lá no servidor. E aí se cair minha conexão? Se cair a conexão não tem problema, por quê? Porque a mensagem está na máquina, certinho? E aí agora eu vou analisar os protocolos. Lembrando que o envio, pode cortar aqui para mim, o envio da mensagem, ele foi daqui, ó, da minha máquina para o meu servidor até aqui. Então, até esse momento, ele está sendo enviado. Daqui para cá que ele vai ser recebido. Então, nós vamos analisar que o protocolo de envio é sempre um só. Sempre um só. Então, vamos lá. Que é o protocolo SMTP. Então, você vai colocar e vai aparecer para você, ó, protocolo SMTP. Tá certo? Deu uma escapulida ali, eu vou corrigir para você agora. Pronto. Protocolo SMTP. Olha lá, agora vai ficar bonitinho. SMTP. Um aluno, certa feita, em sala de aula, me disse, professor, eu vi, né, ou ouvi em uma apostila e ouvi o professor falando, só que ele não me disse o nome do professor. Gostaria de dar os créditos a ele, mas eu já estou alertando aqui que não é minha essa ideia, que o colega disse o seguinte, olha, SMTP, ele, né, inventou essa sigla para ele, que na verdade aqui é Simple Mail Transfer Protocol, protocolo simples de transferência de e-mail, esse é o nome do protocolo. Mas o colega falou, teve a ideia de colocar, ó, sua mensagem está partindo. Então legal para lembrar, né? Não sei quem foi o colega, gostaria de dar os créditos a ele aqui, mas se você souber, me manda um e-mail que
Eu gravo na próxima aula falando o nome dele sem problema nenhum, mas foi legal, tá? Sua mensagem está partindo, está sendo enviado. SMTP é o protocolo de envio de e-mail. Constantemente você verá em prova falando que o SMTP recebe. Não. Para receber, você vai utilizar, olha só, você vai utilizar o POP, que pode vir na prova POP3. Não tem diferença, tá? Mesma coisa, POP3. Ou você pode receber via IMAP. Pode vir na prova também falando da versão dele, muito raro. O POP3 até cai, mas IMAP 4 é muito difícil. Mas fica o alerta aqui para você. Esses protocolos servem para receber e-mail. Aí tem uma diferença entre eles, tá? Eu vou explicar para vocês agora. Que é o seguinte, o POP, por padrão, ele baixa a mensagem para a máquina, tá? Ele move literalmente a mensagem para a máquina. Mesmo utilizando o POP, eu tenho como opção deixar uma cópia lá no servidor, tá? O padrão dele é mover para a máquina. Então vamos colocar aqui ó, a máquina, essa bolinha aqui, a máquina conectada à internet. Agora, se eu uso o IMAP, vamos tentar entender aqui então. Vamos lá. Estou conectado aqui, eu estou baixando meus e-mails via IMAP. O que o IMAP faz? Vamos colocar aqui como se fosse o meu programa, gerenciador de e-mail. Então vamos colocar aqui como se fosse o Outlook. Beleza. E aí eu vou colocar em azul aqui como se fossem minhas mensagens. E aí eu vou só fazer aqui, ó, como se minha conexão tivesse caído, certo? Ah, Jéssica, mas minhas mensagens ficam aqui. Não se você estiver usando IMAP. Eu vou pagar com a mão mesmo, na brutalidade, ó, tá? Não se eu estiver usando IMAP. O IMAP, ele cria, na verdade, um espelho, um sincronismo que nós chamamos, né, com as minhas mensagens. Então, o sincronismo, lógico, ele é bilateral sempre. E a ideia do espelho. Imagina você na frente do espelho, você faz assim, sua imagem reflete. Então, vem comigo, acompanha o raciocínio aqui. Se por acaso, então conectei de novo minhas mensagens aqui. Jefferson, mas eu uso o IMAP, já estou alertando aqui, né, antes que alguém, opa, mas eu uso o IMAP do Gmail e eu desconecto da internet e minhas mensagens ficam. Google modificou o IMAP, tá? Fez uma mudança no protocolo IMAP, não é o padrão dele. Então, o Google hoje, o Gmail é exceção, ok? Vem comigo. Aí eu venho aqui e apago uma mensagem que está aqui na minha máquina. Então, isso, alertando aqui, ó, vou dar um destaque via IMAP, ó, tá? Isso, via IMAP. Eu apaguei a mensagem aqui, não apaguei? Ela vai ser apagada aqui em cima também, tá? Sincronismo, o que acontece aqui, acontece lá. Eu crio uma pasta aqui, por exemplo. Então, vou colocar aqui de preto uma pasta. Essa pasta vai ser criada aqui. Mas ela vai existir na máquina, efetivamente? Não, na verdade ela existe aqui apenas. Aqui eu estou vendo a pasta, tá ok? Então, isso é via IMAP. Se fosse via POP, vejamos então. E eu tenho configurado o POP para deixar uma cópia das mensagens lá. Vamos lá para a internet de novo. Internet, minha máquina, programa Outlook. Mas agora eu estou vendo, ou recebendo, na verdade, minhas mensagens via POP. Tá? Então, olha só. Mensagens. E aí caiu minha conexão. Aí, caiu. As mensagens foram copiadas para cá, ou movidas, nesse caso copiadas, né? Então não tem problema se cair minha conexão. Ok. Vou conectar de novo, olha lá, vou conectar de novo. Conectei de novo. E aí, eu vim aqui e apaguei a mensagem aqui. Apaguei tudo aqui, ó. Pronto. Apaguei tudo. Tá? E aqui? Normal. Por quê? Não tem o sincronismo que eu tenho no IMAP, tá certo? Então, espero que você tenha entendido a diferença aí entre o uso desses dois protocolos. Mas eu já alerto a você que é muito raro cair essa comparação em prova, tá? Do POP e IMAP. Muito, 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 muito raro. Então, aí ficaria os outros protocolos, o POP e o IMAP. Beleza? Então, vamos lá. Principais pastas dos gerenciadores de e-mail. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui das principais pastas. Primeira, caixa de entrada. O que eu tenho na caixa de entrada, galera? Por padrão, todas as mensagens recebidas, veja, por padrão, vão para a caixa de entrada. O que não vai para lá é exceção. Por exemplo,
O que, que não pode ir para a caixa de entrada? Não pode sim, que não, né, pode ser filtrado. Eu posso criar uma regra. Todos os gerenciadores de e-mail permitem que eu crie regras, filtros. Olha, toda mensagem que chegar e tenha, por exemplo, no assunto, tal palavra, material, aula, professor, ou mesmo no conteúdo da mensagem uma determinada palavra, né, ou que venha de determinada pessoa, eu posso filtrar aquela mensagem e movê-la para uma pasta específica. Tá? Então isso é uma regra que eu vou criar movendo para uma pasta específica. E os gerenciadores de e-mail também permitem que eu cadastre várias contas de e-mail. Então eu tenho 5, 6, 7 contas de e-mail, eu posso cadastrá-las todas no mesmo programa. E olha só o detalhe que eu estou falando. Cadastrar a conta de e-mail significa configurar o programa. Webmail, eu precisei fazer configurações? Caiu isso? Não preciso. Gerenciador de e-mail preciso? Preciso. Tá ok? Então fica a dica aí para você. Vamos lá. Caixa de entrada, por padrão, todas as mensagens recebidas. Aquelas mensagens que são definidas como lixo eletrônico, né? Naqueles programas que tem o filtro de lixo eletrônico, o anti-spam, também vão ser movidas para outra pasta, tá certo? Caixa de saída. O que aconteceu aqui na caixa de saída? Eu criei o e-mail, tá? Eu criei o e-mail, cliquei em enviar, então eu criei o assunto, cliquei em enviar, e aí vai para onde? Para a caixa de saída. Então, enquanto o e-mail está sendo processado, né, ele fica na caixa de saída. Obviamente que ele só vai sair dali se eu estiver conectado à internet, se o meu gerenciador de e-mail estiver configurado corretamente. Próxima pasta, itens enviados. Então é o próximo passo. Ela fica sendo processada na caixa de saída e vai para os itens enviados. Então ali, a certeza que o quê? Que o meu e-mail foi enviado. Se ele chegou ao destino, isso não há garantia. Pelo fato de ele estar aqui, é a mesma coisa. Por exemplo, você coloca um objeto nos correios. Então você postou, você tem a garantia que você postou, mas não a garantia que a outra pessoa vai receber, que ela pode ser extraviado, o carro dos correios pode ser furtado, enfim, N problemas. Depois eu tenho os itens excluídos, que é a minha lixeira. E aqui eu tenho uma dica para você. Olha só, a dica aqui, armazena todos os e-mails excluídos de qualquer pasta, menos aqueles que forem excluídos, ó, com Shift mais Del. E aí, lógico, eu tenho que lembrar daqueles conceitos lá do IMAP, que no IMAP, se eu excluo o e-mail aqui, ele está sendo excluído lá no meu servidor. Com o POP, não, ele está sendo excluído só da minha máquina. Se eu deixei a cópia lá, eu posso recuperá-lo posteriormente, tá certo? Depois, voltando aqui na lixeira, as mensagens que estão na lixeira é a mesma coisa do Windows, eu posso recuperá-las para qualquer pasta lá do meu gerenciador de e-mail. Depois que eu excluí da lixeira, já era, a não ser que eu tenha deixado uma cópia lá na internet. E aí os rascunhos. Rascunhos, eu começo a criar o e-mail. Hoje, a maioria dos gerenciadores de e-mail salva automaticamente aquelas mensagens que você começa a criar nos rascunhos. Tá? Versões mais antigas, você tinha que fazer o salvamento manual. Você tinha, na hora de fechar a mensagem, aí ele perguntava se você queria manter uma cópia dela ou não. Eles ainda perguntam, mas muitos salvam automaticamente. E aí, rascunhos é situação. Você começa a escrever um e-mail para ex-namorada, por exemplo, ou ex-namorado. Terminou o namoro, tá ali, né, abalado. Assunto, saudades. Queria te falar que não há vida na minha vida sem você na minha vida. Né? Totalmente melancólico. Clique em fechar. Não vou mandar. Quer salvar? Quero. Salvei, foi para a pasta rascunhos. Volta no outro dia, liga o computador, está lá o e-mail na pasta rascunhos. Apaga, saudades, coloca a fila andou. Né? Tá a fim de um romance? Compra um livro. Já era. Não vou mandar. Fecha e salva. O que eu fiz? Eu sobrescrevi o e-mail, tá? Sobrescrevi. Caso eu queira, eu posso começar um novo e salvar aí, deixando um monte de e-mails no rascunho. Beleza? Então joga para a tela, para que o pessoal veja aí, sentar um pouquinho aqui, o pessoal veja então a estrutura aí, as principais pastas, tá ok? Fique atento em relação a isso aí. Agora, eu quero que você coloque aí, por gentileza, nós vamos falar da estrutura de um endereço de e-mail. Então, usuário @provedor.x.y. E aí, se você estiver anotando essa estrutura aí, eu quero que você coloque, por gentileza, que o Y é opcional. Tá? Não preciso necessariamente ter o Y. Vamos por exemplo, então. Está aqui, ó, jeffersonbs@gmail.com. Olha só, o que eu tenho aqui? Pode cortar para mim, por favor. jeffersonbs, usuário, @ o símbolo internacional do e-mail, né? Jefferson @ né? Em Gmail. Então, Jefferson, provedor e o X. Poderia ter aqui no Jefferson espaço, né? Sem nada, espaço, BS, não pode.
Jefferson.bs? Pode. Jefferson-bs? Pode. Underline? Pode. Parênteses, barra, aspas ou asterisco? Não pode, tá ok? Não pode. Então, aqui eu não tenho Y, nesse outro eu tenho. É lógico que você sabe que o domínio aqui ele pode mudar. Né? Pode ser .gov, alguma coisa, .dpf, né? Departamento de Polícia Federal, .gov.br, .tcu, né? E por aí vai, tá certo? Então a estrutura de e-mail aqui que eu queria passar para vocês, ficarem atentos. Dá uma olhada agora aqui, pode cortar na tela ali. Aí observa aí, ó, o e-mail. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, galera. Eu preciso ter um e-mail no campo para que ele seja enviado? Não, tá? Isso já caiu em prova. Eu preciso de um endereço de e-mail em algum dos campos, para, no com cópia ou no com cópia oculta, em um deles. Aí, olha só, eu vou colocar aqui uma marcação azul aí, que você viu aí. Toda essa galera que está em azul, um sabe do outro que ele recebeu e-mail? Sabe. Então, A sabe de B, que sabe de A, que sabem de C. E C sabe de A e B. Como assim sabe, Jefferson? Olha só, corta para mim. Quando o A recebeu o e-mail, vai aparecer para ele, para o A, que o B e o C receberam esse e-mail também. E vice-versa para todos os demais, tá ok? Então, por isso que eu falo que um sabe que o outro recebeu a mensagem de reunião. E agora aqui embaixo tem um campo com cópia oculta, cai bastante em prova. Então, olha só, tem duas pessoas aqui, tem o D e o E. D e o E sabem de todo mundo que está em cima? Sabem. Todo mundo que está em cima sabe desses caras aqui? Não sabe. Então, olha só, quem está em cima não vê quem está embaixo. Quem está embaixo vê quem está em cima. Jefferson, e quem está embaixo? Só os dois ali. É a minha análise só sobre os dois ali. Um sabe do outro? Então, vamos para um exemplo aqui. Um exemplo que as mulheres sabem que é um exemplo esdrúxulo, porque não existe isso, né? Não existe um homem infiel. Mas olha só, esse cara é infiel. Né? Ele tem duas namoradas, uma coisa que não existe. Namorada 1 e namorada 2. Veja como é que ele está mandando o endereço, né, a mensagem. As duas namoradas, ele colocou no campo CCO. Namorada 1 e namorada 2. Pode cortar para mim aqui. E olha só que cara de pau. Ele falou ainda que é a única na vida dele. E ele mandou que soneto? Soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento antes e com tal zelo. E sempre tanto. Eita, Nossa Senhora. Bom, a namorada 1 vai saber que a 2 recebeu? Vocês acham? Não vai, né? Não vai. Então corta para lá. Olha a regra aqui. A 1 não vê a 2. E a 2 não vê a 1. Pelo menos não no e-mail, né? Pode ver em outro lugar. Galera, corta para mim aqui. E aí muitos me perguntam. Não sei porquê, né? Mas muitos perguntam. Jefferson, mas se a 2 clicar lá, na hora que ela receber o e-mail, se ela clicar em responder a todos, a namorada 1 vai receber uma cópia da fidelidade, né? Não vai. Esse e-mail, quando ele chega no servidor, nesse caso aqui são 2 endereços, ele vai ser dividido em 2 e-mails. Um e-mail vai para a namorada 1 sem o endereço da 2. O outro vai para 2 sem o endereço da namorada 1. Então, quando qualquer uma delas clicar em responder a todos, volta só para quem mandou, que não sou eu, né? Mas volta para quem mandou, tá certo? Então, fica a dica para vocês aí. Vamos lá. Questãozinha de prova, joga na tela, joga na tela. Vai. Os softwares usados para envio de e-mails disponibilizam um campo intitulado CCO, então com cópia oculta, tá? Que pode ser preenchido pelo usuário durante a criação de uma mensagem. Esse campo é usado para, então vamos lá, informar a localização de um arquivo cujo conteúdo será anexado ao corpo da mensagem que será enviada. Não. B. Informar que o endereço de e-mail do remetente não deve ser exibido para os destinatários da mensagem. Opa. Informar que o endereço de e-mail do remetente não deve ser exibido para os destinatários da mensagem. Letra C. Informar a caixa de correio na qual a mensagem deverá ser armazenada? Não. Inserir um convite aos destinatários da mensagem? Não. Letra E. Enviar uma mensagem para diversos destinatários sem que eles tomem conhecimento dos endereços de e-mail dos outros destinatários incluídos no campo. Beleza. Letra E, tá? Então, letra E. Enviar a mensagem para diversos destinatários sem que eles tomem conhecimento dos endereços de e-mail dos outros destinatários. É a nossa opção correta. Vamos lá. Diferentemente do Outlook Express, o webmail pode ser acessado de qualquer computador
independentemente de configurações prévias. Lembra que eu falei a vocês? O webmail não depende de configurações prévias. Para acessar um gerenciador via gerenciador de e-mail, preciso configurar sim, eu preciso cadastrar minha conta de e-mail e os protocolos de envio e de recebimento, tá certo? Então precisa de configuração prévia, o webmail não precisa. Portanto, o item está correto. Vamos lá. Número 5 vai ser a nossa VPN. Número 5, VPN. Anotou aí? Aí você vai colocar aqui VPN, pode jogar na tela aqui. VPN é a rede privada virtual, tá? VPN é uma rede privada virtual. Qual o objetivo, gente? De criar uma rede. Então é a utilização da internet como um caminho para interligar computadores. Veja aqui na imagem aqui, ó. Tá? Pode cortar para mim aqui. Então, eu tenho aqui o computador aqui de um lado, pode estar em qualquer lugar, e o outro de outro lado. Passando pela internet, eu posso ligar computadores em qualquer lugar. A ideia de tunelamento que eu crio aqui é uma rede privada, mas porém virtual. Eu não me torno dono da internet. Principal vantagem de usar uma VPN: custo-benefício e segurança. Por quê? Porque os dados serão criptografados, tá? Então, se ele disser na prova que a VPN implementa a criptografia, que utiliza, aliás, a criptografia, né, para implementar a segurança, perfeito. Então, é seguro e é barato. É muito mais barato, por exemplo, que essa empresa aqui, vamos supor que fosse uma empresa, nesse caso, né, pagasse um cabo só para ela se comunicar com outro servidor lá do outro lado. Seria muito caro, quase que inviável, né? Dependendo da distância aí que estão os servidores. Então, isso torna o processo barato. Tá? Questões sobre VPN em prova são raras, tá? Não caem constantemente. Mas aqui você tem o conteúdo completo, então já fica sabendo. VPN. Vamos embora. Número 6, na nossa estrutura, VoIP. VoIP, você vai colocar aí voz sobre IP. Então você pode anotar aí que VoIP é a transmissão de voz pela internet utilizando o protocolo IP. Colocou? Então vamos lá. Todas as ligações dentro da internet, elas são gratuitas, tá? Posso fazer ligações para fora? Então, por exemplo, eu tenho alguém aqui que está fora da internet. Então, alguém aqui fora da internet. Tá com um telefone celular aqui, ó. Beleza? Posso ligar para esse cara aqui? Posso. Nesse caso, a ligação vai ser tarifada, então tem custo, tá? Mas o custo é baixo. Então, isso já citaram em prova, tá? O custo dessa ligação é baixo, beleza? Mas é possível. E dentro da internet, como eu falei, as ligações são gratuitas. Anota aí 2 softwares VoIP que eu quero que você conheça. Um deles é o Skype, pode jogar na tela aí para a galera ver. E o outro é o Google Voice, tá? Um é o Skype e o outro é o Google VoIP. Então, ambos são software VoIP. Lembrando o detalhe, não é voz? É. Se eu estiver utilizando a DSL, por exemplo, canal de voz ou de dados? Dados, tá? Canal de dados, só para citar o exemplo aí para você. Questão: VoIP é uma tecnologia atualmente promissora que, ao otimizar o uso da linha telefônica residencial ou empresarial, permite a realização de ligações telefônicas em tempo real e com baixo custo. Certo ou errado? Pensou? Tá certo? Não, tá errado. Por que, Jefferson? Corta para mim. VoIP é uma tecnologia atualmente promissora que, ó, se eu tirasse isso aqui e viesse para cá, estaria perfeito. Que permite a realização de ligações telefônicas em tempo real e com baixo custo. Perfeito. O problema então ficou onde? O problema ficou aqui, ó. Ao otimizar o uso da linha telefônica residencial ou empresarial. VoIP não otimiza linha nenhuma, ele usa a linha quando eu tenho linha telefônica. Por quê? Para que eu esteja conectado à internet, sequer eu preciso ter uma linha telefônica, né? Tem várias modalidades que independem de linha telefônica. Então, quando tem linha telefônica, eu não estou otimizando nada, eu estou utilizando, tá? Estou utilizando, não melhorando. O VoIP não vai melhorar aquela conexão, tá certo? Então, o item está errado. Engana, né? Engana. Cuidado. Joga na tela, então. Já estou apagando. E aí, vamos lá. Fechamos, então, aqui nossa estrutura com o VoIP, número 7, né? Foi o VoIP. E você vai colocar agora aí, se você estiver anotando no caderno, está dando pause, né? O vídeo mais acelerado, o ritmo aqui é bem mais acelerado que na sala de aula. Talvez até por isso que muitos gostam de assistir a videoaula, tá?
E aí você deu o pause, pá, e aí fez sua anotação, colocou aquela dica, ou então só escutou, né, e está armazenando aí no seu HD. Não tem problema não, HD que eu digo no cérebro mesmo. Até porque você não pode levar um HD para a prova. Coloca aí, então, outros termos relacionados à internet. E aí você vai lançar aí intranet, tá? Vai colocar aí intranet. Então, o que nós vamos falar sobre internet? Já já no próximo bloco, ok?